a presença de Deus. Muitos imaginam estar num ambiente como esse, lindo, maravilhoso, ou dentro de uma congregação, quando os irmãos se reúnem. Lembramos que o Senhor falou: eu não habito em templo feito pela mão do homem. Veja só as sinagogas dos judeus. Estava lá diariamente, cultuando ao Senhor, lendo a lei, mas que não foi suficiente para que salvasse a lei por causa da carne. Ela estava enferma, não havia salvação. O povo vivia seus dogmas, vivia sua rotina religiosa, mas não aplicava em sua própria vida, afastando assim a presença de Deus do lugar. Não é porque se leva o nome de Deus ou o nome de uma religião que a presença de Deus está no ambiente. Veja Daniel na Babilônia. Daniel na Babilônia, terra que adorava outros deuses, terra cheia de abominações, mas a presença de Deus estava lá, na vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha José no Egito. Lá era uma terra também abominável, que adoração a outros deuses, mas a presença de Deus estava lá com José. Sabendo disso, não é o local, mas é a condição pessoal ou coletiva de que se reúne no nome dele. Veja, Jesus várias vezes foi nas sinagogas. Lembrando que em Mateus 21, quando ele entra, ele vê a vendagem, ele vê as pessoas mudando o conceito de oração em busca para lucrar, e eles expulsam aqueles que lucravam. E a Bíblia vai dizer, ela diz claramente para nós que, expulsando os tais, os enfermos que estavam de lá de fora, entrou e foram curados. Veja que a presença não estava dentro das sinagogas, foi aquele que tinha a presença, que era o próprio Senhor, moveu o ambiente. E todos aqueles que estavam do lado de fora, por falta da presença, entrou na sinagoga quando a presença estava dentro dela. Trazendo para nós que nem sempre é o ambiente, nem sempre é o ajuntamento coletivo, mas é a razão do ajuntamento. Em Atos capítulo 2, você vai ver a igreja de Cristo reunida em um só coração, em um só propósito, numa só esperança, em um só testemunho de Cristo ressuscitado. E não tinha falta entre eles, ninguém tinha nada como seu próprio ou se elevava. Mas a glória e a presença de Deus estavam no ambiente tão poderosamente que podia sentir por todos que estavam ali, e milagres e prodígios aconteciam. Veja que a presença está no ambiente, não por causa do conceito religioso, do dogma, não pela causa de uma placa ou de quem seja, mas pela busca eminente de amor, pela busca eminente de obediência ao Espírito, que é a palavra atual. Não fala a lei, mas o Espírito, que é o amor próximo, que é assim, se submeter ao Senhor em espírito e em verdade, reconhecendo cada dia que devemos melhorar em nossos próprios conceitos, obedecendo a palavra. Então entendemos sim que a presença de Deus está no coletivo, no coração das pessoas, quando há uma obediência mútua, mas também quando falta isso, a presença de Deus está naquele que obedece. Por isso que Jesus chegava nos ambientes, Paulo, Pedro e outros discípulos, e mudava de atmosfera, e cura acontecia. Mas no ambiente que tinha a religião, que tinha os conceitos, a doutrina, a liturgia, mas não tinha presença por não obedecer, mas os dogmas, mas o mecanismo do sistema religioso, que é o funcionamento de um laboratório, de uma palavra, de dicção, de sabedoria humana, não tem presença de Deus. Até mesmo quando Salomão orou a Deus e fez tudo para que aquele templo se manifestasse, a presença de Deus encheu aquele lugar de fumaça, mas ninguém pôde suportar, porque Deus não habita em templo feito por mão de homem e nem em coração sujo. É necessária uma purificação de mente, é necessária uma purificação de espírito, corpo e alma, para que o Senhor possa habitar. Então é por isso que nós temos muitas igrejas hoje de portas abertas, mas sem presença, e muitos doentes, muitas coisas loucas do lado de fora, porque dentro está sem a presença. É necessária a presença voltar para dentro do coração daqueles que ministram, praticando a palavra em si mesmo, praticando a obediência ao ensinamento do Senhor Jesus, que o maior seja o menor e que o menor será o maior. É assim que funciona o amor próximo, não buscando enriquecimento próprio, mas enriquecer o próximo, ainda que para isso nós perca, é um ganho para o reino. Então entendemos, irmão, que a presença não está no ambiente bonito, não está nas cadeiras, não está no salão grande, não está em lugar nenhum, a não ser no coração daquele que realmente obedece a palavra, daquele que verdadeiramente toma posse da cruz, toma posse do seu chamado, não olha para trás, renunciando a si mesmo, uma caminhada de fé e meias marcas das aflições de Cristo, mas endereçada para o alvo, sabendo de onde veio e para onde vai, com isso fazendo discípulos para o reino. Então não se preocupe em a presença, não se preocupe com o ambiente. E quero dizer mais, tem muitas pessoas que estão nesse mundo, mas carrega a presença de Deus, não por estar num conceito religioso, mas está debaixo da promessa do sangue de Cristo.